Olá, queridos alunos do segundo ano. Estamos aqui com a nossa disciplina de Sociologia, neste vídeo aula número 1. E a temática da nossa aula de hoje fala sobre o trabalho informal no Brasil. Mas antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito da nossa aula, quero trazer para vocês a declamação da primeira estrofe da banda O Rapa, da letra musical cujo título é Olha o Rapa. Diz assim: tremenda correria, some com a mercadoria, sujou, rapaziada, é pênalti, os homens estão na área, levaram na mão grande, é grande a confusão. Qual será o assunto da estrofe da música que tem por título Olha o Rapa, da banda O Rapa? A letra dessa música auxilia-nos na análise do tema dessa nossa primeira videoaula. O nosso tema fala sobre o trabalho de pessoas que vivem na informalidade no Brasil. Preste atenção nos primeiros versos da música que estamos comentando. Tremenda correria, some com a mercadoria, sujou. Os músicos da banda O Rapa falam de um calçadão de alguma cidade grande, onde pessoas que vivem na informalidade estejam trabalhando como camelôs. Tratam-se de vendedores ambulantes que geralmente encontramos nas movimentadas avenidas das grandes cidades. Você pode estar questionando: o que os camelôs têm a ver com o trabalho de informalidade no Brasil? E outros poderão ainda perguntar: o que é trabalho informal? O trabalho informal é a realização de atividades laborais sem vínculos empregatícios ou registros em carteira de trabalho. Trata-se da realização de qualquer atividade autônoma, ou seja, é o trabalho desenvolvido por uma pessoa por conta própria. Os serviços informais tiveram um aumento assustador no Brasil nos últimos anos, principalmente neste tempo de isolamento social por causa do coronavírus. Muitos perderam seus empregos e foram ganhar a vida na informalidade. Outros estão na informalidade porque enxergam algumas vantagens, como, por exemplo, ter renda imediata, autonomia no trabalho, sem precisar subordinar-se a alguém. A busca por autonomia é um dos fatores que explicam esse aumento de pessoas trabalhando na informalidade. As cidades estão cada vez mais habitadas devido à elevação do fluxo de pessoas. A aceleração do crescimento urbano ocorre principalmente através dos processos migratórios, ou seja, a saída do homem do campo para as cidades
em função da mecanização da agricultura. Ainda, aliada à informalidade, existe a ineficiência e má gestão do dinheiro público pelos governos, bem como a falta de eficiência em gerar novas vagas de empregos. Tudo isso tem condicionado países emergentes, como o Brasil, a aumentarem a quantidade de pessoas que realizam variadas atividades na informalidade, cada qual na busca pelo seu sustento e o da sua família no dia a dia. Uma das principais características das diferentes formas de trabalho informal é o fato das pessoas executarem os seus trabalhos sem nenhum amparo legal e sem registro em carteira. Muitas dessas atividades não estão de acordo com as normas legais trabalhistas, pois não possuem a mínima proteção das instituições públicas de seguridade social. A falta de registro em carteira e da proteção da seguridade social causam enormes prejuízos aos trabalhadores, pois faz com que eles, militando na economia informal, não possam exercer os direitos trabalhistas garantidos pela consolidação das leis trabalhistas. É a CLT que regulamenta as relações trabalhistas, individuais ou coletivas, com o intuito de proteger o trabalhador, garantindo-lhes os direitos trabalhistas, tais como jornada de trabalho, período de descanso e férias, entre tantos outros direitos. Sem a seguridade garantida pela Previdência Social, o trabalhador informal não tem direito à aposentadoria, ao auxílio da Previdência, caso adquira alguma doença ou necessite de seguro-desemprego por estar desempregado. O trabalhador que não tem os seus direitos ou proteção trabalhista, por trabalhar na informalidade, tende a viver de uma forma precária, pois suas atividades não oferecem estabilidade, segurança e nenhuma proteção trabalhista ou social ao trabalhador. Outra causa, fortemente ligada ao crescimento do número de pessoas que realizam atividades informais, é a baixa escolaridade da maioria dos trabalhadores. Os que possuem pouco tempo de estudo acabam ficando sem perspectiva de melhora de vida. São milhões de brasileiros que deixam de estudar e nunca chegarão à universidade porque precisam trabalhar para sobreviver. É dessa forma que muitos se tornam em trabalhadores informais, sem nenhuma formação profissional, sem nível de escolaridade, o que os impedem de conseguir um emprego formal. No Brasil, a partir da década dos anos 90, ocorreu um processo de reorganização do mercado de trabalho. Muitas empresas passaram a contratar trabalhadores de forma mais insegura e instável. Muitos contratos de trabalho não contemplam a proteção da legislação trabalhista.
são maneiras mais flexíveis de contratação para o trabalho, como o trabalhador autônomo, o trabalhador temporário e o de meio período, o trabalho executado pelo estagiário, além do trabalhador terceirizado. São tipos de trabalhadores que têm aumentado de modo significativo em nosso país a partir dos anos 90. Em função dessas mudanças na relação trabalhista, o trabalho de pessoas na informalidade também tem aumentado. Ocorre ainda de muitos funcionários trabalharem em atividades formais de empresas legais, possuírem registros em carteira, mas, ainda assim, exercerem atividades trabalhistas na economia informal como complemento de rendimento financeiro. O que podemos concluir com esta nossa aula vídeo de hoje? Percebemos, caros alunos, que o trabalho na informalidade tem a precariedade como ponto negativo, considerando que o trabalhador informal não tem os seus direitos trabalhistas garantidos. E o pior, não está garantido pela proteção da Seguridade Social. E qual é a reflexão que deixamos para você, caro estudante? Pense um pouco sobre este assunto da nossa aula de hoje. Pense um pouco sobre a instabilidade e a insegurança causadas pelo trabalho informal. Esforce-se, estude bastante e seja um vencedor, mesmo vivendo em um país de grandes dificuldades. Bons estudos e até a próxima aula.